3, 2, 1, gravando. Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Vicente, o autor do site fisicainterativa.com e conforme acordado, estamos dando início à nossa sequência de vídeos que vai fazer uma revisão geral para você se preparar para a prova do Enem. Conforme nós vimos, os conteúdos que mais caem em física são mecânica e eletricidade. E de mecânica, o que mais cai é trabalho, energia e potência. Então, nós vamos começar por este conteúdo. Sem muita enrolação, de forma bastante objetiva. Se você pegar um dicionário, um livro de física e procurar pela definição de trabalho, você vai encontrar lá o seguinte: em física, trabalho é uma medida da energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Se você procurar pela definição de energia, você vai encontrar que energia é o potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. Ora, se você analisar direitinho, você observa que quando os físicos definem trabalho, eles invocam o conceito de energia. Quando vai definir energia, diz que energia é a capacidade de realizar trabalho. Trabalho é a medida da energia transferida, energia é a capacidade de realizar trabalho. Ora, isso se trata de uma definição circular. O livro Alberto Gaspar, que é o livro de física que eu mais gosto, em termos conceituais, em termos de problemas, tem a coragem de dizer a verdade a respeito do que os físicos sabem a respeito da energia. E ele vai dizer exatamente o seguinte, eu printei aqui o livro e coloquei aqui para vocês. Os físicos sabem muito de energia, conhecem inúmeras formas de energia e expressões matemáticas para calcular o seu valor. Sabem que é algo indestrutível na natureza, cujo valor total, num determinado fenômeno, é sempre o mesmo, mas não sabem o que é energia. Qualquer pessoa que conheça um pouco de filosofia percebe que uma definição que é circular significa que você não sabe exatamente do que você está falando. Então, nós precisamos primeiro definir um conceito, para a partir deste conceito definir o outro. E nós vamos escolher aqui definir primeiro o conceito de trabalho. Ora, nós vamos então definir que trabalho é a medida da energia transferida por uma força a um corpo. E vamos definir que energia é a capacidade de realizar trabalho. Conforme eu disse anteriormente, os físicos sabem muitas formas de energia. Uma forma de energia é a energia potencial gravitacional, que é armazenada, por exemplo, quando você coloca um corpo em uma determinada altura. Aqui você vê a imagem de uma hidrelétrica. O que uma hidrelétrica tem a ver com energia potencial gravitacional? Tudo. A água é armazenada numa certa altura, portanto tem energia potencial gravitacional. Durante a queda, essa energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética, que é energia de movimento, e posteriormente vai ser convertida em energia elétrica ao atravessar as turbinas. Nós temos também a energia potencial química, que é a energia devido às reações químicas, por exemplo, que acontecem no interior das pilhas, que é convertida em energia elétrica, que pode ser convertida em energia elétrica. Nós temos a energia potencial elétrica, que também está acumulada no caso das pilhas, mas também está acumulada no caso dos raios, quando a diferença de potencial elétrico entre as nuvens e o solo atinge o que nós chamamos de rigidez dielétrica, acontece uma descarga elétrica por causa da energia potencial elétrica armazenada nas nuvens, entre as nuvens e a Terra. Existe também a energia potencial nuclear, que é a energia armazenada no núcleo do átomo. Quando este núcleo do átomo sofre uma fissão, no caso do urânio, por exemplo, sofre uma fissão nuclear, se dividindo em outros dois núcleos, ocorre uma liberação de energia, porque a massa das partes vai ser menor do que a massa inicial. E como massa e energia devem se conservar, parte dessa diferença de massa vai ser convertido em energia. Então, a energia potencial nuclear é uma energia armazenada no interior dos núcleos. Existe também a energia cinética, que eu citei anteriormente, que é a energia de movimento. Todos os corpos em movimento têm energia cinética. Temos também a energia eólica, que é uma espécie de energia de movimento, porém é uma energia relacionada com o movimento dos ventos. E
Aqui eu estou finalizando com a energia solar, que é a energia luminosa do Sol, mas também a energia devido ao calor do Sol. Então, a gente pode aproveitar a energia devido à luminosidade do Sol e devido ao Sol possuir energia suficiente para aquecer as substâncias e, consequentemente, transferir essa energia solar na forma de energia térmica. Aqui eu só coloquei alguns exemplos de energia, existem inúmeras formas de energia e os físicos sabem como medir essas energias e como fazer para transformar de uma forma de energia em outra. O que você deve aprender e que deve estar consciente é, em cada fenômeno físico, compreender qual tipo de energia que aparece e em que tipo esta energia está se transformando. Aqui vem uma curiosidade. Você sabia que praticamente toda a energia que nós utilizamos vem do Sol? E você sabia que no caso da energia que nós utilizamos das hidrelétricas, a energia que vem da tomada é uma energia que, em última instância, é uma energia solar? Bom, nesta animação que vem aqui, eu já vou discutir alguns conceitos envolvendo eletricidade e energia. Vai ficar bastante claro como se dá o processo de geração de energia elétrica através das hidrelétricas. E por que eu digo que a energia elétrica das hidrelétricas é uma forma de energia solar. Então, eu vou dar o play aqui na animação, depois você vai encontrar o link para essa animação no nosso especial de Física para o Enem, para que você possa brincar com a simulação, interagir com a simulação e, com isso, construir os conceitos físicos corretos. Bom, primeiramente, vamos compreender como se dá o processo básico de geração de energia elétrica através do que nós chamamos de indução eletromagnética. Aqui nós temos um ímã em barra, nós temos um conjunto de fios, né, que nós chamamos de solenoide, e aqui nós temos uma lâmpada. Nós vamos então pegar este ímã em barra e vamos movimentá-lo próximo desse conjunto de espiras. O que nós observamos é que, ao fazer isso, né, balançando este ímã perto de um conjunto de espiras, ocorre uma variação do fluxo do campo magnético. E esta variação do fluxo do campo magnético é capaz de gerar uma corrente elétrica. Então, aqui nós temos uma lâmpada e nós observamos que esta lâmpada está piscando à medida que nós estamos introduzindo e retirando o ímã do seu interior. Este princípio físico é chamado de princípio da indução eletromagnética, estudada no eletromagnetismo, que estabelece que a variação do campo magnético é capaz de produzir uma corrente elétrica alternada. Por que eu afirmo que a corrente é alternada? Caso eu coloque, ao invés de uma lâmpada, um medidor, este medidor vai funcionar da seguinte maneira. Quando eu estou aproximando o ímã da espira, observe que o ponteiro se desloca para um lado, para o lado negativo. Quando eu estou afastando, o ponteiro se desloca para o outro lado, para o lado positivo. Ou seja, uma hora a corrente vai estar se movimentando em um sentido, outra hora a corrente vai estar se movimentando em outro sentido, à medida que eu aproximo ou que eu afasto. Este princípio é conhecido como indução eletromagnética, descoberto por Faraday, e é o princípio de funcionamento de todas as usinas hidrelétricas. Ora, ao invés de eu ficar pegando o ímã e ficar movimentando vai e vem, vai e vem, vai e vem, eu posso substituir isso por qualquer outra coisa que faça o campo magnético variar. Se o campo magnético variar, vai então surgir uma corrente elétrica alternada. Então, o que é que os cientistas fizeram? Ora, basta então que eu faça este ímã se movimentar de alguma maneira próximo de um conjunto de espiras. No Brasil, como nós temos uma grande reserva fluvial de água, nós então utilizamos a energia, entre aspas, utilizamos a energia solar, no sentido de que a energia solar aquece as águas dos mares, que vão evaporar e vão encher os rios. Isto é armazenado através das barragens, então a energia solar é convertida em energia potencial gravitacional, quando você eleva a água para as nuvens. Depois, isto vai chover, vai encher os rios e você vai acumular isso em barragens. Então, você vai acumular energia potencial gravitacional. A barragem, então, vai cair, vai se converter em energia cinética, energia de movimento, que vai girar uma turbina.
Nesta turbina, a gente vai acoplar um ímã. Este ímã vai estar próximo de um solenoide e vai acontecer simplesmente o seguinte. Então, vamos aqui então fazer de conta que nossa torneira é a nossa turbina. Tá? Faz o papel da turbina, não. Faz o papel da barragem, que vai estar liberando água. Enquanto que o ímã que está ali faz o papel da turbina. Então, a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética de movimento. Essa energia cinética de movimento vai girar uma turbina, e essa turbina girando vai produzir a variação do campo magnético necessário para a produção de energia elétrica. À medida que você aumenta o fluxo de água, você aumenta a variação do fluxo magnético e, consequentemente, você vai gerar mais energia elétrica. Então, observe que, no caso de não tendo vazão de água suficiente, você não consegue gerar energia suficiente. Eis o motivo pelo qual, no caso de haver um grande processo de estiagem, sem haver chuvas, nós precisamos economizar energia elétrica. Nos países no qual não existe uma grande reserva de água, para que você possa utilizar este princípio, você precisa fazer que alguma outra coisa provoque este movimento. E, normalmente, se utiliza o processo da energia termoelétrica, no qual é o mesmo princípio físico, com uma pequena diferença. Como você não tem queda d'água para fazer movimentar, você pega água, coloca a água para ferver, então você transforma a energia térmica da queima na energia térmica da água, que vai fazer a água entrar em ebulição. A água no estado de vapor tem muita energia, tal como uma panela de pressão faz o pito girar. Então, este vapor com alta pressão vai fazer o quê? Vai bater na minha turbina e vai fazer a turbina girar. Então, como eu não tenho água, a queda apenas para fazer se movimentar, eu utilizo vapor em alta pressão para provocar este giro. Então, basicamente, as formas de energia elétrica que nós utilizamos vêm, de alguma forma, do princípio de indução eletromagnética. E por esta razão que eu digo que, basicamente, todas as formas de energia hidrelétrica vêm da energia do Sol. Recapitulando, Sol aquece a água do mar, vai para as nuvens, nuvem chove, enche os rios, armazena na forma de energia potencial gravitacional. Durante a queda, energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética é convertido em energia elétrica através da indução eletromagnética. Bom, feito essa recapitulação extremamente necessária, nós fecharemos então o simulador, que você vai encontrar aqui na página para brincar, e nós vamos então voltar ao nosso conteúdo de trabalho e energia da mecânica. Bom, voltando então para o nosso conteúdo, vamos definir o que vem a ser trabalho, tá? Tal como nós encontramos nos livros. Imagine este carregador está parado, e nós sabemos que ele está aplicando uma força para cima com o objetivo de equilibrar a força-peso. Como nós definimos que trabalho é a medida da energia transferida por uma força a um corpo, neste caso, o entregador estando parado, a força não está transferindo energia. Se não transfere energia, então não realiza trabalho. Vamos imaginar agora essa situação. Nós temos um menino que está andando, portanto, existe movimento, e ele está aplicando uma força para manter este rádio, tomara que não seja tocando pagode, nem funk, muito menos pagofunk. Vamos imaginar que ele está segurando este rádio, aplicando uma força para cima. Se o rádio estiver na mesma horizontal o tempo todo, sem estar subindo ou descendo, esta força que ele está aplicando para cima, e aí eu estou analisando apenas a força que ele aplica para cima, se não faz o corpo nem subir nem descer, não produz deslocamento na direção na qual ela atua, esta força também não realiza trabalho. Para realizar trabalho, é necessário que a força transfira energia na direção do movimento. Vamos então considerar o terceiro caso. Esse entregador está aplicando uma força nesta direção horizontal. E se ele estiver em movimento, esta força aplicada na direção horizontal
está transferindo energia ao corpo. Se transfere energia, então realiza trabalho.